E dando continuidade, falando sobre reprodução, lá na página 180 agora, vamos lá para essa, aliás, na 179. Na 179 fala o seguinte: durante o período reprodutivo, falando sobre reprodução ainda, durante o período reprodutivo, os animais, eles apresentam alguns rituais. Então, durante esse período em que os animais acontece a reprodução entre eles apresentam alguns rituais de acasalamento. Então, eles apresentam alguns comportamentos relacionados ali a esse período de acasalamento deles. Para atrair esses rituais, gente, qual o motivo? Para que eles fazem isso? Esses rituais é para atraírem parceiros. Então, esses rituais eles fazem para atrair o parceiro. Nesses rituais, os animais eles se exibem. Como que eles se comportam? Eles se exibem uns para os outros. Esses rituais que eles fazem é para se exibirem uns para os outros, usando estratégias como danças, cantos e exibição de suas cores, para chamar a atenção do parceiro e escolher aquele parceiro considerado ideal para a reprodução. Então vocês prestaram atenção aí? Esses rituais que eles fazem, eles apresentam danças, isso, apresentam danças, cantos também, eles exibem as cores para chamar a atenção do parceiro, ou da parceira, para que seja escolhido o parceiro ideal para a reprodução, parceiro ideal para ser o pai ou a mãe dos seus filhotes. E tem um documentário bem interessante na Netflix. Esse documentário, ele chama-se A Dança dos Bichos, amores. Ele é liberado para a idade de vocês. É sobre animais. A dança dos animais fala sobre exatamente isso. Eles se exibem para atrair o parceiro para a reprodução. Então é bastante interessante, bem colorido. Quem quiser assistir, é muito bom. Tem uma narração assim bem que chama a atenção, bem interessante, faz com que a gente sinta vontade de assistir cada vez mais. Ele é assim, parece que é 50 minutos de documentário, mas é bem interessante, aparecem os animais com uma ilustração, tudo colorido no documentário. Quando tiverem um tempinho, se puderem, se quiserem, vocês... É uma dica minha, é professora obrigada a assistir? Não, não estou passando isso como trabalho. É uma dica que nós estamos vendo esse conteúdo aqui. Então, quem achar interessante, quem quiser assistir com a mamãe, com o papai, então podem assistir, que é bem interessante para assistir em família também. Eles exibem exatamente, eles fazem exatamente esse comportamento aqui que diz que os animais, eles têm esse comportamento, têm esses rituais para atraírem o parceiro para a reprodução, amores. Lembrando que essa reprodução, já falei lá no primeiro vídeo, essa reprodução é sempre entre animais adultos. Reprodução não pode haver entre ser vivo nenhum que não seja adulto. É necessário que sejam adultos para que haja essa reprodução aqui. Então, dada a dica aí. É Dança dos Bichos, parece que é, gente, eu não sei se eu esqueci agora, mas depois eu olho e coloco aí no vídeo se eu tiver errado, tá bom? Mas é Dança dos Bichos. Anotei, mais o meu caderninho de anotação não está aqui. Dança dos Bichos, Netflix. Eu já assisti ele umas 2 vezes, então é bem interessante, tá bom, amores? E aí, continuando, nós vamos falar também lá na página 179, está mostrando aí os animais se exibindo. O pavão macho se aproxima da fêmea e levanta suas imensas plumas coloridas, exibindo-as para a fêmea. Então, ele se exibindo para atrair a fêmea durante o período de reprodução. O sapo macho emite sons para atrair a fêmea. O casal de mergulhões dança durante o acasalamento. Eles arrumam sua postura, então observe a postura deles aí, arrumam sua postura e correm lado a lado sobre a água.
Aí lá na página 180 fala de quê? Na 180, amores, fala de após o acasalamento pode ocorrer a fecundação. Então, depois desse acasalamento que ocorre a fecundação, lembrando que a fecundação é a união entre a célula sexual masculina e a célula sexual feminina. O encontro entre essa célula, entre a célula feminina e a célula masculina, a célula sexual feminina e a célula sexual feminina ocorre no interior do corpo do animal ou fora dele. Então, gente, o encontro entre essas células pode ocorrer tanto dentro do corpo dos animais quanto fora dele. Mas, professora, a senhora falou que é uma célula, e o que é que acontece com essa célula quando uma célula que tem no nosso corpo? O que acontece como ocorre a união dessas células quando é fora do corpo do animal? Quando a fecundação ocorre dentro do corpo do animal, dizemos que ela é uma fecundação interna, gente. Então, as células se uniram lá dentro do corpo do animal. O que ocorre? Como é o nome dessa fecundação? É uma fecundação interna. Já quando a célula sexual masculina e a célula sexual feminina, elas se unem fora do corpo do animal, é uma fecundação externa. Tudo que é externo, gente, é fora. Tudo que é interno é dentro. Então, veja a seguir uma representação da fecundação externa em sapos. Externa. Nos sapos acontece uma fecundação fora do corpo deles, não é dentro. Durante o acasalamento, como ocorre essa fecundação? Durante o acasalamento, o sapo macho, ele abraça a fêmea, estimulando, quando ele abraça a fêmea, ele estimula ela, gente, a liberar as células sexuais femininas chamadas de ovócitos. Então, ela libera no ambiente. O macho libera os espermatozoides sobre os ovócitos depositados no ambiente. Então, gente, eles liberam as células. A fêmea libera a célula sexual feminina dela para o ambiente. O que acontece com o macho? Ele libera os espermatozoides sobre os ovócitos depositados no ambiente e eles se encontram, gente. Então tem aí o macho e a fêmea, eles liberaram as células. Aí o 2, no ambiente ocorre a união entre os ovócitos e espermatozoides, formando os ovos. No ambiente, não foi dentro do corpo. Cada um liberou essa célula do seu corpo, tanto o macho quanto a fêmea. E essas células, elas se uniram no ambiente, formaram o quê? Os ovos. Os embriões presentes nos ovos se desenvolvem e dão origem a novos indivíduos. Então, esses embriões, eles se desenvolvem dentro dos ovos e vão dar origem a quê? Novos indivíduos que vocês estão vendo aí, amores. Aí, continuando na 180, animais que se reproduzem sem parceiro. Se vocês lembram que lá no primeiro vídeo eu falei que existem animais que eles se reproduzem sem parceiros. Vamos ver aí. Quando ouve falar em reprodução, você provavelmente associa esse processo a dois indivíduos, um macho e uma fêmea. No entanto, alguns animais, como a planária, não precisam de parceiros para se reproduzirem. A planária, ela é capaz de quê? Ela é capaz de contrair o corpo, então ela contrai o corpo, gente, partindo ao meio. Cada uma dessas partes dá origem a uma nova planária. Então é interessante, ela não precisa ir do macho para que haja a reprodução. Isso é uma opção dela, professora? Foi uma escolha dela? Não, gente, é a natureza, é o corpo dela, é o comportamento dela que já está preparado para isso, de não precisar de um macho para se reproduzir. Então é a natureza, não é a escolha do animal, é a forma como ele é. Então, vocês observaram, existem animais que se reproduzem sem parceiros, somente eles. E a planária é um exemplo disso. Lá na página 181, o que nós vamos falar? Na página 181, leia a história a seguir. Temos uma história aí, desenvolvimento dos animais. E aí nós já vamos falar sobre o desenvolvimento desses animais.
vovô. Os cachorros nascem de ovos, como os pássaros. Ai, gente, os cachorros nascem de ovos como os pássaros. Esse desenvolvimento, nós vamos falar do nascimento. Não, Ronaldo. Os cachorros não se desenvolvem dentro dos ovos, mas sim dentro do corpo da fêmea. Então, nós sabemos que os pássaros, por exemplo, as aves, se desenvolvem dentro dos ovos. E outros animais se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. Como a exceção, gente, aí do cavalo marinho. Do cavalo marinho, o animal ele se desenvolve dentro do corpo do macho e não da fêmea. Então, ele vai se desenvolver ali no corpo do macho, os cavalos marinhos, e não no corpo da fêmea. É uma observação aí para vocês, sei que muitos já sabem. Os embriões dos diferentes animais não se desenvolvem da mesma maneira. Por isso, os animais podem ser classificados. E aí, gente, lembra da classificação dos animais que eu falei na aula passada? Por isso que eu falei classificação, nós podemos classificar os animais de acordo com a sua alimentação, herbívoros, carnívoros, onívoros. Podemos classificar eles de acordo com a forma como eles se locomovem e podemos classificá-los de acordo com o revestimento do seu corpo. Tem outra forma de classificar os animais, que é de acordo com como eles se desenvolvem. Então, nós classificamos aí. Tem os animais ovíparos, vivíparos e ovovíparos. Vamos ver cada um aí? O embrião de animais como aves, moscas e jacarés se desenvolve dentro do ovo, fora do corpo da fêmea. Até o nascimento, esses animais são ovíparos. Então, gente, até eles nascerem, esses animais eles são ovíparos. Os animais que desenvolvem-se fora do corpo dos animais, eles desenvolvem onde? Dentro do ovo. Animais que se desenvolvem dentro do ovo, nós chamamos de ovíparos. Em alguns animais, como cachorros, gatos e cavalos, o embrião se desenvolve até o nascimento dentro de onde? Do útero materno, um órgão localizado no abdômen da fêmea. Esses animais são chamados vivíparos. Então, são vivíparos, porque eles se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, ali dentro do útero, que fica próximo ao abdômen. Aí vão se desenvolvendo, fica localizado no abdômen da fêmea. E vamos para os outros. Em alguns animais, como as serpentes, cascavéis e alguns peixes, como o lebicho, o embrião se desenvolve dentro de um ovo que permanece no corpo da fêmea até o nascimento. Esses animais são chamados ovovíparos. O vento bateu na porta, amores. Então, são chamados ovovíparos. Gente, entenderam? O ovo, o animal vai se desenvolvendo dentro do ovo, mas o ovo fica dentro do corpo dos animais, até os filhotes nascerem. É o contrário das aves, por exemplo. O que é que acontece? Essas aves, elas põem os ovos e acabam que os animais vão se desenvolvendo, os filhotes vão se desenvolvendo ali no ovo, fora do corpo. É o caso dos animais ovíparos. Já os ovovíparos, o ovo fica dentro do corpo da fêmea até o animal nascer. Entenderam, amores? Lá na página 182 fala o seguinte: além de existirem diferenças no desenvolvimento do embrião, alguns filhotes nascem com um corpo semelhante ao corpo de um animal adulto, como é o caso do ser humano. Outros animais, como as borboletas, nascem com um corpo bem diferente do corpo do animal adulto e sofrem várias transformações. O que está dizendo aqui, gente? Os animais, quando eles nascem semelhante ao corpo do adulto. Com os humanos é assim, não é? Quando a criança nasce, ela nasce como adulto, com pernas, braços. Então, ela nasce como adulto, ali semelhante ao adulto, sem ter mudanças. As mudanças que tem é que ela vai crescendo, mas ela continua semelhante. Já animais como as borboletas passam por transformações
durante o período. Quando elas não nascem parecidas com o adulto. E aí tem a transformação chamada metamorfose. E aqui pergunta, vocês têm essas perguntas? Vou já ir para o texto, certo, amores? E ao observar os filhotes de cachorro e ser humano, por exemplo, é possível perceber que eles apresentam o corpo semelhante ao corpo dos adultos quando os filhotes nascem. No entanto, os filhotes de sapos e de borboletas, por exemplo, nascem com um corpo bem diferente do corpo dos adultos. Quando eles nascem, o corpo deles não está iguais aos corpos dos adultos. Após o nascimento, esses animais passam por uma série de transformação até atingirem a forma adulta. Esse processo de transformação, falei ali no início, é chamado de metamorfose. Metamorfose são os animais que eles, quando bebês, eles não nascem semelhantes ao corpo dos adultos. Depois é que vai se transformando. É um processo chamado de metamorfose, é o exemplo dos sapos e das borboletas. E aí vocês veem esse esquema aí, primeiro após o acasalamento, a fecundação, a fêmea da borboleta deposita ovos no ambiente. Do ovo emerge, sai uma larva, conhecida popularmente como uma lagarta. Então, as lagartas que a gente conhece, elas saem do ovo, gente. 2. A larva se alimenta de folhas de plantas e, após certo tempo, transforma-se em pupa. Quando ela se alimenta, a lagarta, ela vai se transformando em pupa. Aí tem a larva, tem a pupa e em terceiro, a pupa se desenvolve e se transforma em borboleta adulta após essa transformação aí, chamada metamorfose, gente. Finalizamos aqui a nossa explicação sobre a reprodução, sobre o desenvolvimento dos animais, que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, por favor, na aula online, mesmo que for de outra disciplina, me peçam para explicar novamente, tá certo, amores? O que não entender, lá na aula online falem, professora, eu não entendi tal assunto. Anotem a página e escrevam o assunto para que eu explique para vocês. Beijinhos, ainda tem aula de artes, certo? Temos aula de artes por aí ainda.